Excelentíssimo desembargador Júlio César Lores, presidente dessa colinha da 5ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os meus respeitos. Eminente desembargador Alexandre Victor de Carvalho, relator da espécie sob exame. Excelentíssimo desembargador Pedro Coelho Vergara, que oficia como relator em caso. Para claro, desembargador Adilson Lamonier, que eu aprendi com Vossa Excelência o dia vocato, né? Não, o desembargador Vocalato. Eu sempre digo que aqui a gente aprende. E aprendi que exerce o vocalato nessa sessão com relação a esse processo. Para claro, procurador de justiça, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores serventuários. Eu brinco muito, né? Tem um ditado chinês que fala: de noite todos os gatos são pardos. Não é chinês, não é um adágio popular, mas eu sou meio assim, fora do propósito, fora do normal, porque o que eu vejo em processo criminal é coisa fora do normal. A palavra do policial é algo irretocável. Eu lembro muito da doutora Neuza Guido nas audiências na primeira grade de tóxico. Ela perguntava para o policial: o senhor tem alguma coisa contra o réu? E respondia o policial: não tenho nada contra o réu. O senhor conhece o réu? Não. E assim a banda tocava. Pois bem, nesse processo aqui tem um trem interessante. Lá na comarca de Betim, perante a 2ª Vara Criminal, tramitou essa ação penal em que figura o apelante e um corréu no polo passivo da lei penal. E agora integram tanto como apelantes como apelados. E o Ministério Público, inconformado com o deciso, manejou apelo próprio e tempestivo, deve ser conhecido, mas negado provimento. Tanto quanto a defesa, próprio e tempestivo, que tem que ser acolhido em toto. E vou dizer por quê. Dizem que o meu cliente perpetrou 3 ilícitos: porte de arma, artigo 14, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A única prova, aspas, elencada no fluir da instrução criminal para alicerçar o pleito do Ministério Público de associação é a palavra dos policiais. Porque não houve uma investigação sequer, no sentido de trazer, desembargador Pedro Coelho Vergara, prova de estabilidade e permanência. Vou nem dizer autoria, não. Estabilidade e permanência, requisito para se reconhecer. O magistrado, acertadamente, absolveu os 2 desse delito, mas condenou o meu patrocinado nas iras do artigo 33, tanto quanto do 14 da 10.826. Bem, e aí eu quero passear com Vossas Excelências nessa peroração de 15 minutos, né, que é um tempo cansativo demais quando você tem 30 sustentações para ouvir, mas é efêmero quando você trata da liberdade de um ser humano, de um cidadão, né, que com defeito ou virtude é um cidadão. E aqui nós temos, Excelência, um policial militar que não viu encontrada a droga, estava do lado de fora fazendo segurança, que também não viu encontrada a pistola. Mais adiante, que não lembra se o réu, ora apelante, estava na construção, só participou da abordagem da construção, ficando na contenção fazendo a segurança, que não sabe o nome do beco, e por aí vai, que não sabe de nada. Vamos mais. O policial Carlos E.L. Gomes, as folhas 275, que não viu o encontro da droga. Bom, começando a ficar bom. São 3 que participaram da prisão, 2 não viram a droga ser encontrada. Mas o negócio vai melhorar. Nós estamos só no início. Isso é o prólogo da prova oral arrebatada, onde? Sob o crivo do contraditório e no sumário de culpa. Que não tem conhecimento. Olha que legal. O Ministério Público quer a reforma da decisão, desembargador Lores, para condenar os apelantes pelo tráfico, pela associação. Agora, a prova oral, que não tem conhecimento de envolvimento dos réus com o tráfico. Uai, desembargador Eduardo Machado, o negócio aqui é novidade. O polícia fala: não sei deles. Mas o Ministério Público quer condenar. Mas assim caminha a humanidade. Mas vamos mais, tem mais. O negócio começou, está ficando melhor. Com base nessa prova, requereu o Ministério Público, está requerendo, em sede de apelação, a reforma do deciso com relação à absolvição de 35. Mas o melhor vem agora. As folhas 5, o policial militar presta... qual que é? O Carlos E.L. Gomes. Ele presta no auto prazer em flagrante a seguinte informação: que o depoente ratifica integrar o teor das declarações do condutor do flagrante Vinícius Rafael Alves Arraes, uma vez que participou de toda a operação policial culminando a prisão em flagrante do apelante, do corréu,
de mais um, e de um cabo aqui interessante, Florentino Pires de Souza Filho. Aí eu vou fuçar o processo, volto a dizer, mestre Décio Fugêncio ensinou que advogado tem que fuçar processo, de cabo a rabo. Eu não achei o nome de um caboclo chamado Florentino Pires de Souza Filho. Esse cidadão nunca foi preso em flagrante, desembargador Pedro Vergado. Mas o policial fala no APFD que esse moço foi preso em flagrante. Ah, mas tem melhor. Ele ratifica integralmente as palavras do condutor, Vinícius Rafael Alves Arraes. Ai, Deus. Mas vamos lá. Condutor Ismael Heloína das Dores. Aí eu não entendo mais nada. Ele está ratificando uma prisão de um cidadão que não existe e dizendo que corrobora as palavras de alguém que não prestou depoimento. Isso é prova? Isso também é lixo. Nem reciclável dá. Mas assim, excelência, entendeu com esse lastro, entendeu sua excelência o juiz de condenar o apelante nas vias do artigo 33, reconhecendo o parágrafo 4º e na arma. Mas eu quero avançar com vossas excelências no exame da prova oral edificada no fluir do sumário de culpa. O Florentino, volto a dizer, não existe na espécie. O Vinícius Rafael também não se sabe quem que é, não foi condutor de coisa nenhuma. Mas nós temos aqui, excelências, quando prestaram depoimento, quando interrogados, e ali o interrogatório ainda antes da instrução criminal, era num prólogo da instrução criminal, melhor dizendo, o apelante falou que moeram ele no cacete. A não ser que eu tenha uma testemunha aqui que tenha praticado falso testemunho, o que disse a senhora Cleide Pereira da Silva, depoimento cartaz das folhas 330/331, que saiu da porta para sua casa quando a polícia batendo neles tudo na rua. Isso por volta das 22 horas. Mais adiante, que não viu a polícia encontrar dinheiro ou arma, que saiu para a rua e viu os policiais subindo o beco com uma pochete, essa que estaria com drogas, que o réu, que era o apelante, já estava abordado lá em cima, no beco, na hora que os PMs subiram com a pochete de baixo. E adiante, que lá embaixo no beco tem uma rampa e uma escada, e foi lá que os policiais vieram com a pochete. Ou seja, portar, trazer consigo a arma, impossível, que o trem foi achado lá e ele estava acolá. Mas tem mais. Que ao final da rampa tem lotes vagos e casas de bananeiras. Que não viu nenhum instante o réu, ora apelante, assumir a droga e a arma, mesmo porque não estava com ele. Que estava a uma distância desta parede até a outra sala. Então a sala de audiência, todos nós conhecemos, não tem nenhuma coisa estratosférica, não tem latifúndio, não é desse tamanho o ambiente que nós estamos aqui agora. Pois a testemunha presencial do povo, que não troca nome de condutor, que não faz autuação em flagrante de quem não estava lá, diz textualmente que os réus foram agredidos. Mas vamos usar as palavras dela. Aspas. Folhas 623 do nosso articulado. Que os meninos estavam deitados no chão, sendo chutados que nem porcos. Que quando o depoente apareceu e viu aquilo, os policiais pararam de bater nos meninos, mas mandaram a declarante para dentro de casa. Excelências, o Código de Processo Penal Moro instituiu a pena de morte. Um dia depois, 14 pessoas morreram no Rio de Janeiro, trucidadas. Trucidadas. E isso não é de agora. Isso vem de muito tempo. Isso é uma cultura que existe lá. Não são todos policiais bandidos, não. Mas nós temos muitos policiais bandidos. Muitos. E alguns deles empobrecendo, enojando a farda de Tiradentes. E é o que aconteceu aqui. Onde, numa incursão a determinado lugar, deram um cacete em meia dúzia de um punhado de gente, levaram para a delegacia e forjaram uma prova para quem não merecia responder à ação penal. Agora, eu tenho de um lado a palavra dos policiais, que eu já aprendi incomensuráveis vezes aqui dentro, com vossas excelências, que eles têm fé pública. Por que eles vão criar isso? É só perguntar por que o Otávio Lourenço Grama deu um tiro nas costas do Josinho depois de dar tapa na cara dele. Perversidade, maldade, sem vergonhice.
coisa do gênero. Por que nós temos, e já tivemos aqui, desembargador Pedro VH, desembargador Lamonier, na segunda vara de tóxicos de Belo Horizonte, o desembargador hoje, desembargador à época juiz Edson Feital, prendeu dois policiais militares, porque estavam perpetrando crime de falso testemunho. Recentemente, dentro de um alojamento da Polícia Militar, foram encontradas drogas, que não era para consumo daqueles policiais, era para javanesa. O que nós temos aqui, incontestavelmente, é um trem que do meu tempo de polícia, eu tenho 28 anos de advocacia, 3 como policial civil. Primeiro sindicato de polícia do país tem o meu DNA, primeira greve do país, eu fui um dos coordenadores. Eu conheço o riscado lá, muito. Tem 31 anos que eu trabalho com isso. O nome desse trem, desde o tempo que eu entrei na polícia e tinha cabelo naquela época, chama-se javanesa. Não tem outro nome, não. Então o que se pede aqui, excelências, é o seguinte. John Lennon disse: tomou uns sacodes, sendo agredido fisicamente pelos PMs, com socos e tapas, que assinou o depoimento da Polícia Militar sem saber o que assinou sem ler. E uma vez aconteceu um episódio, eu estava fazendo um AIJ na vara do júri, e o cidadão disse lá que não havia a testemunha. Eu não li o que assinei. E o promotor, né, ficou festejando lá, perguntando como é que só assina sem ler. Tá bom, não sou nenhuma virgem. Tô esperando lá, acabou o depoimento, fiou na mão dele, meteu o chamegão, foi assim, pela hora, porque aqui consta que ele não leu o depoimento prestado aqui. Aí, opa, que naquela época não tinha audiovisual. Então, não se sabe o que leu, não se sabe o que falou, não se sabe se falou aquilo ali e assina sem ler. O que temos aqui, excelências, reitero, é uma prova absurdamente frágil de uma questão atinente a um tráfico de drogas, que é fruto de uma ação policial nefasta, que uma testemunha do povo isenta, em contrapartida duas pessoas que nada viram, nada participaram. Isso sob o crivo do contraditório, no sentido de que propriedade ou posse da arma e da substância proscrita arrebatada não há liame lídimo a permitir a manutenção do édito condenatório do ora apelante. Se ultrapassadas essas questões, excelências, corroborando, infelizmente, a javanesa, recebendo a javanesa, a chancela desse tribunal, por conta de uma imaginária lealdade dos agentes públicos, não de todos, não são todos levianos, mas alguns são muito levianos, com a sociedade, que se houver essa chancela, que se mantenha a decisão vergastada, com a condenação da arma no patamar que foi ali elencado, no mesmo passo, o reconhecimento do privilégio em relação ao ora apelante, e que se negue provimento ao recurso ministerial. E tranquilamente, eu tenho certeza que vossas excelências examinaram, não escapou à cuidado de cada um de vós o exame dessa prova, no sentido de identificar que um dos policiais, em juízo, diz: eu não sabia da relação desse povo com o tráfico de drogas. O que se pede, o que se aguarda, que eu sempre recebo aqui: acolhido ou não o pleito que lanço a cada um de vós. Justiça, muito obrigado.